Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao GDMI, o Grupo de Estudos em Direito Minerário. A gente sempre ressalta, né, o único grupo de estudos em Direito Minerário do Brasil, essa iniciativa aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse semestre o grupo está sendo coordenado por mim, Marcos Antônio, pelo Danilo, pela Maria Raquel, pelo Maicon, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. Nós vamos tratar de um tema relevantíssimo. A gente vai tratar da oneração da oneração de direito minerário em garantia. Bom, para tanto a gente conta com um convidado ilustre, não é a primeira vez que ele está aqui conosco, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em legislação e regulação ambiental, tem MBA em Direito de Energia pela FGV, é mestre em Direito Público, advogado, gerente jurídico da Equinox e atua na indústria da mineração há mais de 20 anos. Além de ser professor, pós-graduação, de graduação e autor de artigos científicos. Professor Leonardo Gandara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Marcos. Agradeço o convite para falar no quinta-feira. Já vi o nome de algumas pessoas aqui que eu já conheço, né? Algumas que estão até de férias, estão aqui, estou vendo o nome da lista aqui. Enfim, realmente vocês estão de parabéns, tá? Pelo GDMI. Discutir direito minerário é uma tarefa bastante árdua no cenário brasileiro, né? Porque via de regra, se não for para criticar ou de alguma forma desconstruir ou esvaziar o sentido da atividade de mineração, dificilmente a gente vai ter discussões que sejam realmente, que tragam alguma questão interessante para o direito minerário, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, contribuição para o estudo do direito minerário brasileiro, e óbvio, quando a gente está em encontros assim gravados, não é bom a gente falar data, hora, essas coisas, mas numa quinta-feira, às 19 horas, as pessoas reunidas para falar de oneração de direitos minerários, realmente é algo, assim, 27 pessoas que eu estou vendo aqui, né, que estão conectadas, realmente é porque ou não tem outra coisa melhor para fazer, ou realmente estão muito interessados em discutir o direito minerário, né? Mas, enfim, como você disse, essa é a minha segunda oportunidade, né, que eu estou aqui no GDMI, e para trazer um tema que eu também já falei anteriormente, né, e eu preparei um material para a gente tratar aqui, para a gente apresentar, para ser meio que um guia, para a gente fixar algumas coisas, né, e fiquem à vontade para interromper, não precisa esperar até o fim, pode interromper a hora que quiser, né. E eu acho legal, antes de começar, eu acho que o bacana do direito minerário, algumas pessoas aqui que estão no grupo aqui já me ouviram falar, então me desculpa se eu vou ser repetitivo, mas o que eu acho legal do direito minerário é que ele se apropria de significados, de institutos, de criações de outros ramos do direito, né? Ele faz um ajuste, algumas adaptações naquilo ali, e transforma em outro instituto, ou num instituto muito próprio para o direito minerário, visando viabilizar alguma coisa, né? Então, a gente vê isso com servidão, a gente vê isso com o próprio Instituto da Concessão, que no direito administrativo é uma coisa, no direito minerário é outra, a única coisa de igual é o nome, né? E por aí vai. E a mesma lógica com a oneração do direito minerário, ou seja, a possibilidade de eu gravar ou, de alguma forma, dar em garantia um título, né? Isso já existe no direito civil, né? Isso já existe, isso não é nenhum mistério. Mas então, como é que funciona o direito minerário? Então, a gente vai tentar ver isso aqui agora, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela. Se eu conseguir fazer isso aqui, né? Com vontade, professor. A gente ressalta também que, caso queiram fazer qualquer intervenção, por favor, levantem a mão, escrevam no chat para a gente manter uma certa ordem, mas intervenham se quiserem, pessoal. Fica à vontade.
Tá? Eu acho que no Google Meet eu tenho que começar já colocar no modo apresentação, e depois é que eu vou compartilhar. É isso mesmo. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Ótimo. Então, a partir de agora eu não consigo ver, assim, as mãozinhas levantadas, alguma coisa assim, então podem me interromper a hora que vocês acharem melhor, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, você já me apresentou, não vou apresentar de novo, né, eu sou o Leonardo André Gandara, sou advogado, minha formação em Direito, também atuo no dia a dia de atividades da docência, né, sou professor, sou casado com a Luísa, sou pai do Pedroca e do Luca, tá? Bem, vamos começar com algo que é básico, né? A atividade de mineração, ela tem três grandes características: rigidez locacional, ser intensivo de capital e o elevado risco, né? Então, rigidez locacional é a característica de distribuição aleatória, desproporcional e errática que os bens minerais ou substâncias minerais se encontram distribuídos pela crosta terrestre. Elevado risco é em função da baixa taxa de sucesso que existe para se encontrar uma jazida que tenha viabilidade de ser explorada. Um parênteses aqui, né, eu sempre cito, né, que não tem um lastro muito científico dessa taxa de sucesso. Geralmente são algumas pessoas que falam, né? Eu estava conversando com uma pessoa que para mim é muito importante do direito minerário brasileiro, que é o Dr. William Freire, né? E o Dr. William, isso foi ontem, o Dr. William falando que nas décadas de trabalho dele, ele pode atestar dos clientes, né, que, assim, a taxa de sucesso é em torno de 1%, ou seja, ou até menos, né? Ou seja, para cada 100 tentativas, pesquisas, você vai ter uma viabilidade, né? E o outro risco também, que está dentro da categoria de risco, é o risco jurisdicional, que é a mudança das regras do jogo enquanto o jogo está acontecendo, né? Geralmente, o risco jurisdicional, ele está muito conectado com esses setores que, de alguma forma, têm um entrelaçamento com a atividade estatal, ou o Estado tem algum nível de ingerência ou de intervenção. E não adianta, bens naturais, como são as substâncias minerais, vão ter uma intervenção estatal, quer a gente queira ou não. E, finalmente, deixei por último, que tem uma conexão total com o nosso tema de hoje, que é a oneração, que é a indústria de mineração, ela é intensiva de capital, né? Aí vocês vão falar, pô, mas toda indústria é? Não, não é, né? Você pode fazer uma startup, né, uma fintech com determinado volume de recursos, né, começar bem pequeno. Uma atividade de mineração pequena também é intensiva de capital. Então, essas três características já vão criar um filtro para a gente, um funil, né, uma barreira para competidores, né, o que a gente chama de barreira para novos entrantes. É por isso que a atividade de mineração tem uma dificuldade tremenda de atrair competidores, né? Não é porque as pessoas não querem ou porque é uma atividade desconhecida, não, é porque ela é de elevado risco. Então, imagina, um empreendedor que tenha capital, né, e que tenha condições de escolher uma atividade econômica, para que ele vai numa atividade que tem uma taxa de sucesso tão baixa, não é mesmo? Então, a gente tem as características da atividade de mineração. E aí, a gente tem uma situação em que, eu não vou entrar aqui nos detalhes das formas de aquisição do direito minerário, né, que todos aqui já devem ter estudado. A gente tem aquisição primária e aquisição secundária. E aí, o que acontece? Na aquisição secundária, na aquisição primária, eu vou lá no direito ou princípio da prioridade. Na aquisição secundária, eu vou necessitar de instrumentos contratuais
para que a gente possa lastrear essas operações. E as aquisições secundárias necessariamente vão colocar em polos pessoas diferentes, né? Então, a gente vai ter situações aí, por exemplo, em que o empreendedor ele não tem recursos, ou ele deseja atrair outros parceiros que têm uma expertise maior naquele tipo de lavra. Pode ser vários motivos, né? E aí, a gente, dentro dessa perspectiva, então, a gente pode, o direito minerário, ele permite a cessão ou a transferência, né? Quando a gente vai lá na Constituição de 88, o 176, e aí para quem já me conhece, já deve ter visto eu falar 1.200 vezes, né? O 176 da Constituição, basicamente o direito minerário brasileiro está resumido no artigo 176 da Constituição, no parágrafo 1º. Mas para o nosso tema de hoje, o importante é o parágrafo 3º. Porque, olha que interessante, eu vou ficar lendo para vocês, mas o parágrafo 3º, ele tem uma redação que é um pouco ardilosa, vamos chamar assim, porque ela fala, olha, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. Ok. E as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. Por que eu estou falando que essa redação é um pouco ardilosa? Porque, na verdade, ou a rigor, o que a redação está querendo dizer é o seguinte, é o contrário. As autorizações e concessões podem ser cedidas e transferidas, total ou parcialmente, desde que haja prévia anuência do poder concedente. Percebem digamos assim, a forma como a redação, né, legislativa, ela foi um pouco confusa nesse sentido. Pode parecer que não, mas assim, a primeira impressão é que não dá para ceder ou transferir, é o contrário, né? Como qualquer título, o direito minerário, uma autorização de pesquisa, uma concessão de lavra, podem ser cedidos ou transferidos. Por isso que a gente falou no slide anterior que os direitos minerários podem ser objeto, né, de aquisição secundária, que pode se dar por meio da cessão ou pode se dar por meio da transferência. Continuando, aí a gente desce, vamos lá para o Código de Mineração. Decreto-Lei 227, de 1967. E vamos lembrar, Código de Mineração, Decreto-Lei 227, de 1967, ele é anterior à Constituição de 88. Opa, mas espera aí. Como assim? Então, a Constituição de 88 veio depois. Pois é, só que o Código de Mineração foi recepcionado pela Constituição de 88. E lá no Código de Mineração, no artigo 55, já existia disposição de permitir a cessão ou transferência, e mais ainda, né? Na medida em que eu posso ceder ou transferir, eu posso alienar ou gravar, ou seja, impor um gravame, né? Olha só o artigo 55. Subsistirá a concessão quando o concessionário alienar ou gravar. O que significa? O que o legislador lá da década de 1960 falou? Que ele quis dizer o seguinte, olha, a concessão ela vai continuar a existir, independentemente se ela for alienada ou for constituída um gravame sobre ela. Pouco importa, né? E o parágrafo 1º que fala da averbação no DNPM, que tem essa aderência ao texto constitucional, quando fala aí do lado aqui, gente, no parágrafo 3º do 176, sem prévia anuência do poder concedente. Então, quando o Código de Mineração falou lá, só terão validade depois de averbados, a Constituição falou, sem prévia anuência do poder concedente, né? E aí, continuando, a gente falou agora do 55. O 56, ele vai acrescentar, além de alienar ou gravar um direito minerário, você pode desmembrar o direito minerário, né? Desde que, obviamente, esse desmembramento não cause um prejuízo na viabilidade econômica, né, daquela jazida, tá?
E aí, interessante, qual a razão da anuência pelo poder concedente? Né? Quando o texto constitucional, lá no 176, parágrafo 3º, o que ele quer dizer? A anuência é porque o bem mineral, ele pertence à União. A União exerce o domínio. Né? Na prática, não sei se vocês já trabalham, não acredito que todos aqui, de alguma forma, trabalham com direito minerário, na prática, não existe uma concordância, CNM vai falar assim, olha, o Leonardo quer transferir o direito minerário para o Marcos, eu concordo com isso. Não, ela, ela não quer saber se o Marcos tem nome no Serasa ou no ESP, não quer saber disso. Ela quer saber se o direito minerário será explorado, será dado uma viabilidade econômica, será aproveitado aquele recurso mineral, tá bom? Então, vamos lá. A alienação, então, e oneração dos direitos minerários. A gente vai ter esses dois conceitos, que são conceitos do direito civil, não é mesmo? O direito minerário não inventou o conceito da alienação ou da oneração, ele não criou, ele não teve nenhum autor, né, que ficou pensando, pô, vamos criar um conceito da alienação do direito minerário? Não. Esse é um conceito próprio do direito civil. No caso da alienação, é transferir para uma outra pessoa, física ou jurídica, um bem ou um direito. Né? Eu posso alienar. Né? Então, quando tinha, num passado não tão recente, né, existia um documento, eu não confesso para vocês que eu não sei se existe ainda, mas quando as pessoas faziam compra e venda de veículos, né, a pessoa ia lá, vendia o carro com amigo, sei lá, alguma coisa assim, existia o que eles chamavam de documento de alienação, ou seja, em que a transferência de um bem de uma pessoa A para uma pessoa B. Né? Então, isso é alienar. E a oneração, né? Onerar, ou impor um gravame, né? Quando a gente vai impor um ônus, uma condição, uma obrigação ou gastos em relação a alguma coisa. Estou onerando. E aí é fácil da gente perceber qual que é a raiz dessa expressão, que é ônus. Então, por isso que eu estou onerando. Né? E aí, continuando, os exemplos de alienação que a gente tem, a gente vai ter lá a venda pura e simples, né? A doação e a permuta. E na oneração a gente vai ter hipoteca e também a gente vai ter o penhor. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, é relativamente comum em algumas operações em que há transferência de direitos minerários, você tem o penhor dos direitos minerários, né? Penhor de primeiro grau, penhor de segundo grau, enfim. E aí, continuando, então a gente vai voltar naquelas 3 características da mineração. E aí, a gente tem que focar, então, quando a gente fala de oneração, eu estou descendo mais uma camada, né? Quando a gente fala de oneração de direitos minerários, eu estou falando de recursos financeiros. Né? A atividade de mineração, ela demanda muitos recursos financeiros. E, quando a gente permite esse tipo de operação, quando eu falo a gente, o ordenamento jurídico, ele visa criar um estímulo, ou na linguagem econômica, um incentivo para que o mercado crie, disponibilize instrumentos que viabilizem a atividade econômica. No nosso caso que a gente está tratando, a atividade econômica da mineração. E aí, aqui é só um fato interessante que eu já tinha falado no nosso encontro, que a gente teve a oportunidade de fazer em 2022. Em 2011, eu tive a oportunidade de escrever com o meu amigo Maurício, a gente escreveu um artigo sobre os direitos minerários como garantia, e em 2021 a gente escreveu um artigo revisitando o tema, mas dando aquela perspectiva, ok, o que aconteceu 10 anos depois? Né? Então a gente tem esses 2 artigos falando desse tema. E o mais interessante, né, quando a gente falou disso em 2021, a gente estava na iminência de ter quando a gente escreveu o artigo,
a gente estava na iminência de uma publicação de uma resolução da ANM sobre o tema, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E aí, quando a gente fala de oneração, a gente tem que pensar a perspectiva do setor de mineração, né? Isso aqui é basicamente do canto aqui, né, que começa com ferro, passa pelo ouro, né, cobre, alumínio, no caso a bauxita, né, água mineral, enfim, isso aqui são as substâncias minerais em termos de valor, mais significativas na produção mineral brasileira, né? E aí a gente tem uma demanda muito grande ligada à infraestrutura, eletrificação da economia, transporte, construção civil, porque a gente fala, a agricultura em geral, a gente precisa muito de substâncias minerais, né, para viabilizar a agricultura, reserva de valor, no caso de ouro, no caso de prata, né, enfim, nós temos uma demanda muito grande de minerais, né, eu não discuto mais, sabe aquela questão quando a gente vê assim, a gente vê até alguns conteúdos, né, que associações publicam, é legal o papel dessas associações, né, a mineração tem tudo, né, os minerais são tudo, mineração é fundamental para a vida, e sim, é tão óbvio, é como falar assim, pô, eu gosto da lei da gravidade, ou eu não gosto da lei da gravidade, pouco importa se você gosta ou se não gosta, né, a mineração está em tudo da nossa vida, quer a gente acha isso bom ou ruim, a gente pode ser crítico, não ser crítico. Ela está, a gente precisa dela como sociedade, né? E cada vez precisamos mais. O que isso tem a ver com o tema da nossa discussão de hoje? Ou seja, eu preciso de grana. Eu preciso de grana. E aqui eu trago só 2 gráficos da Bloomberg, né? Mas aqui é de 2022 esse gráfico, né? Mostrando a variação de preços, né, ao longo dos anos. E, obviamente, como qualquer mercado, né, o mercado da mineração ele tem ciclos de alta e ciclos de baixa, né? E aí, o que a gente tem? Cada vez mais, nos últimos anos, a gente está vendo uma demanda muito grande por inúmeros metais, inúmeras substâncias minerais. Aqui, a gente traz só o exemplo do cobre, aqui em cima, e do ferro. Eu nem trouxe aqui uma curva mostrando, por exemplo, a curva histórica do ouro, que está atingindo um valor muito elevado nos últimos meses, né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma demanda muito grande de minerais para atender aquilo que eu falei aqui no slide anterior, né? Infraestrutura, eletrificação, agricultura, e tudo que a gente precisa para tocar a nossa vida. No entanto, a gente tem uma restrição de oferta, né? Então, eu tenho uma demanda crescente, mas eu tenho uma restrição de oferta, né? Somada à restrição de oferta, eu tenho uma ausência de investimentos. E tem o que eu estou chamando aqui de timing. O que é isso? Eu tenho um descolamento entre o tempo necessário para iniciar a produção de qualquer, independentemente de qual substância mineral seja, e o tempo que a demanda espera que isso seja atendido. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria sobre a gente tem empresas, países assumiram compromissos de metas relacionadas à emergência climática, né? Alguns países 2035, alguns outros países 2050. E grandes empresas desses países também se comprometeram, né? Pois bem, começar uma mina, né, começar o fornecimento de um determinado mineral, né, entre o momento zero, o momento inicial de iniciar a pesquisa, e o momento de iniciar a produção, na melhor das hipóteses, considerando um cenário super favorável, sem qualquer tipo de atraso, sem qualquer tipo de problemas relacionados a licenciamentos, enfim, sem qualquer tipo de obstáculo, é no mínimo 12 anos. Percebe?
Isso não sou eu que estou falando, são estudos que mostram isso, né? Então, a gente tem esse descolamento do time, esse é o problema que a gente tem. Porque a gente também precisa de investimento, a atividade que a gente viu, de risco. E é só alguns recortes de necessidade de investimento, né, que a gente tem. E aí, aqui é só mostrar como é que no mercado da mineração e em outros mercados também, da infraestrutura, de energia, como é que o empreendedor ele, ele estrutura a formatação financeira e econômica do seu empreendimento? Ele vai tentar capturar a melhor estrutura de capital para ele implementar o empreendimento dele. E aí eles usam essas expressões em inglês, debt e equity. O que é isso? Debt é capital que ele vai para o mercado trazer. Ele pode fazer isso, é o quê? Empréstimo. Pode ser colocar ações em bolsa. A gente tem várias empresas. A gente pensa em mineração, empresa em bolsa, só empresas transnacionais gigantescas. Não, a gente tem a Bolsa de Toronto, lá no Canadá, tem inúmeras empresas de pequeno porte ou médio porte que a utilizam para captar recursos, né? Capital de terceiros. E tem o equity, que é o capital próprio. Capital próprio. E aí a gente vai ter já um corte aqui. Quem tem robustez, musculatura financeira para investir com capital próprio, aí sim a gente já está fazendo um corte. Só grandes empresas com grande musculatura financeira vão ter essa característica para grandes projetos. Talvez pequenos projetos, empresas menores teriam. Mas, via de regra, o mercado trabalha com a lógica de o dinheiro mais barato é o dinheiro dos outros, né? Então, eu vou tentar buscar recursos, via de regra, por meio de acessar isso aqui, o débitos, que é o capital de terceiros, né? E aí, a gente vai ter esse longo ciclo de maturação. Percebe? Olha só, eu mostrei aqui anteriormente. Eu vou lá buscar o capital de terceiros. Só que, quando eu vou acessar esse capital de terceiros, o cara fala assim, pô, mas vai demorar muito para ter retorno, né? Óbvio que ele vai precificar isso, né? Mas vai demorar muito. Isso também já cria uma restrição na oferta. Por exemplo, gente, muitos bancos brasileiros não trabalham no financiamento da atividade minerária, a menos que seja para as gigantescas, para as empresas gigantes, os bancos brasileiros vão querer todos estar juntos. Mas para investimento de risco, não tem muito apetite, não tem apetite para financiar as atividades de risco, né? Então, aí é o desafio, né, que a gente vê, eu fiz todo esse cenário, a questão da oneração do direito minerário, ela, ela, ela busca, né, atender essas necessidades de capital, porque eu tenho uma dificuldade de acessar capital, né, para desenvolver projetos de mineração. E eu não estou falando aqui no sentido assim, eu não estou fazendo um juízo de valor, o banco é ruim, o banco é bom, não é isso, né? É uma questão de risco. O banco pensa, putz, esse é um tremendo investimento de risco, o retorno é muito demorado, e ele cria uma resistência financiar esse tipo de atividade, né? E aí, então, a gente criou, né, o direito civil, ele criou alguns mecanismos de garantia, né, ou a ciência das finanças criou, e o direito civil organizou do ponto de vista jurídico, né? Basicamente, o que são as garantias? Gente, garantias, a gente tem que pensar na garantia numa lógica contratual, né? Uma lógica contratual. Por quê? As garantias, elas foram criadas para que a gente consiga conferir mais segurança no cumprimento das obrigações. Porque eu posso celebrar um contrato e posso confiar naquela pessoa que ela vai cumprir. Mas se eu quiser dar um pouco mais de segurança, além de só confiar na pessoa, então a gente tem a figura da garantia, que é exatamente fortalecer essa relação jurídica para que eu não fique só confiando que o devedor vai me pagar, né? Então, esse esqueminha aqui do lado é basicamente o seguinte, olha, eu tenho uma relação do credor e do devedor, né? Nessa relação, existe uma obrigação, né, de parte a parte, direitos e obrigações.
essa obrigação vai ter uma garantia que vai lastrear essa obrigação. Essa garantia vai ser dada pelo devedor, né? Exatamente para que o credor tenha mais, ele consiga ter condições de, se o devedor não conseguir cumprir a obrigação principal, que é pagar, por exemplo, um determinado empréstimo, ele vai lá e executa a garantia. O devedor vira e fala, nossa, faltou dinheiro. Ué, como assim faltou dinheiro? Então, vou lá na garantia e executo a garantia, né? O credor, de boa fé, emprestou, então ele tem que ter os seus direitos assegurados, né? Então, basicamente, a gente vai ter duas formas de garantia, né? A gente vai ter uma garantia real, que é uma garantia através de um bem, né? Eu só tomando água, gente. A garantia real, gente, pode ser um bem, pode ser, por exemplo, uma conta corrente, por exemplo. No mercado, a gente tem uma figura que eles chamam de escrow account, que as empresas pequenas, médias ou grandes, elas dão em garantia como se fosse uma retenção, é como se a conta corrente da empresa tivesse lá, você tivesse uma trava nela para que toda vez que entra recursos nela, vai primeiro para pagar o credor, depois libera o dinheiro para a empresa. Mas a segunda forma é a garantia pessoal, que é um compromisso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma nota promissória vem de quê? Eu prometo, é um compromisso, eu prometo pagar, né? Então, o que importa é que essas garantias, seja ela garantia real, seja ela garantia pessoal, elas devem ser exigíveis, né? Elas têm que ser, possibilitar que o credor as exijam quando necessário, ou no caso do inadimplemento contratual, né? Então, exemplos de garantias aqui que eu trago, né, é a nota promissória, o carro, né? Quando a gente faz uma alienação fiduciária, basicamente é uma garantia, o próprio carro é a garantia do empréstimo, né? O, um imóvel, por exemplo, a gente faz uma hipoteca, né? Eu não sei se vocês já, quem aqui já teve a oportunidade de ver um financiamento imobiliário, né? A matrícula do imóvel tem um gravame na matrícula, né? Então a pessoa está lá, mas tem um gravame, olha, o imóvel, ele não está livre de ônus, né? Tem um gravame que possibilita ao agente financeiro que, em caso do inadimplemento, ele possa buscar pela via do imóvel, né? Por exemplo, colocar em leilão, alguma coisa assim, recuperar os seus recursos dados em empréstimo, né? Concedidos como empréstimo. Então, são formas de garantia. E aí, o que acontece? Quando a gente tem garantia, em tese, eu aumento, quando eu tenho possibilidade de garantias reais ou pessoais, eu aumento a possibilidade ou as hipóteses de crédito. Por quê? Porque eu crio um pacote adicional de segurança para o credor, que a gente chama de colateral, tá? Então, as garantias nada mais são do que um reforço no direito do credor, de que ele vai ter as suas obrigações ou as suas, é, o que ele concedeu, né, assegurado de que ele vai ter em algum momento o adimplemento daquilo, seja por meio da execução da garantia, seja por meio, por exemplo, da gestão daquele bem, né? É um parêntese aqui, né? Quando a gente vê exemplos de garantias, né, de direitos minerais como garantias em vários casos, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo. É um exemplo e não tem problema a gente falar, porque isso é público, né? Um dos credores do antigo Grupo X, né, do Ike, era um fundo de investimento relativamente conhecido, que por
Por que que ele é conhecido? Eu lembro que ele patrocinava algum time, alguma escuderia de Fórmula 1, alguma coisa assim, que é o fundo chamado Mubadala, que é um fundo árabe, né? Ou do mundo árabe. E, num determinado momento, o grupo do Ike não pôde cumprir ou não conseguiu cumprir suas obrigações, né? O que o Mubadala fez? Ele foi lá e exigiu o direito minerário, ele ficou gerindo uma mina na Colômbia, por exemplo, uma mina de ouro na Colômbia. Só como exemplo, tá? E aqui, para a gente falar da oneração de direitos minerários, a gente tem que pensar que os títulos, né, os direitos minerários, basicamente, né, a gente vai ter a autorização de pesquisa e a concessão de lavra. Algumas pessoas chamam de alvará de pesquisa, portaria de lavra, é tudo a mesma coisa, né? A lógica do nome é só questão da antiguidade, alvará de autorização de pesquisa, né, concessão de lavra. Esses títulos, né, eles dão direito a quem os possui de dar uma destinação ao recurso mineral, né? Então, essa natureza jurídica dele, como documentos que credenciam o seu possuidor ao aproveitamento da substância mineral, é fundamental para a gente entender por quê. Títulos são direitos transacionáveis. Vamos pensar, a gente não vai falar aqui, né, porque não é objetivo, a gente já discutiu, o recurso mineral é um bem da União. A União exerce o domínio, né, do recurso mineral. Quando ele outorga um direito minerário para uma empresa de mineração ou para um empreendedor, ele não está cedendo o minério, o recurso mineral. Percebe? Ele está outorgando o direito de lavrar, o direito de aproveitar do recurso mineral. É a distinção que a gente chama de os regimes de propriedade. Uma coisa é a propriedade do recurso mineral, a outra coisa é a propriedade do produto da lavra. O produto da lavra é da empresa de mineração. O recurso mineral é da União. Então, se é um título que permite, que dá um determinado direito, ele pode ser transacionado, né? É igual qualquer outro título. A pessoa tem, por exemplo, um direito, uma propriedade intelectual, né? Uma invenção, uma, alguma produção artística, né? Um livro, uma música, alguma coisa assim. Ela pode transacionar aquele direito. Por que não seria com direito minerário, né? Então, o que se conecta, né, com a questão das garantias é a natureza jurídica dos direitos minerários, que é exatamente esses títulos que permitem, né, o que dão direito à pessoa de lavrar um determinado bem. Então, olha só, o que é característica para a gente considerar um título como passível de oneração? Ele tem que fazer parte dos ativos do titular, e o direito minerário, ele contabilmente vai ser reconhecido como um ativo. Ele tem que ser objeto de controle e gestão, isso à luz das regras contábeis, né? Ele tem que ter uma expectativa de retorno financeiro, e óbvio que o direito minerário tem, e ele tem que estar classificado como ativos intangíveis, de novo, porque o direito minerário, né, o título que permite alguém lavrar, ele não é tangível, porque não é a jazida que existe ali. Ele é um documento que, lá no antigo direito comercial, a gente chamaria de cartularidade. O que significa? O direito está contido dentro do título, né? E aí a gente vai ter aqui, olha, quais as características desses ativos intangíveis? Identificável, pode ser separado, a gente viu que o direito minerário pode ser segregado, né, separado, controlado a partir de um contrato ou por uma disposição legal, e ele pode gerar benefícios econômicos futuros. Ou seja, do ponto de vista contábil, a gente está fazendo esse match, né, entre as características dele como ativo intangível dentro da natureza jurídica dele. Então, a gente percebe que ele pode ser considerado um título para fins de ser cedido em garantia ou onerado, né? E aí a gente volta lá no 55,
em que a gente vê a possibilidade de alienação e oneração. E aí eu queria fazer só uma pequena pausa aqui, que é a seguinte. Eu falei lá no início que o Código de Mineração, Decreto-Lei 227, de 1967, ele foi recepcionado pela Constituição. Opa, mas peraí, então a gente ficou mais de 50 anos sem poder, né, ou 50 anos sem poder ceder ou onerar algum direito minerário? Bom, estava lá no Código de Mineração, será que não foi regulamentado esse tempo todo? Não, sempre foi feito. O que se buscou nos últimos anos foi revestir essas operações de um maior nível de segurança. E a gente tem do lado que, feita essa digressão, a gente tem do lado que o decreto 9406, né, que é o regulamento do Código de Mineração. O regulamento, lá no 43, fala assim, a concessão poderá ser oferecida em garantia. Mas, óbvio, já falava no decreto-lei 227. O regulamento só reforçou, né, o que já estava contido no Código de Mineração. Só que veio aqui o artigo 44. O artigo 44 falou o seguinte, olha, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, vai estabelecer as hipóteses, né, vai regular o tema por meio de resolução. Então, isso, o que não existiu durante muitos e muitos anos, gente, foi uma regulamentação própria, específica, sobre a oneração dos direitos minerários, mas sempre pôde, à luz do Código de Mineração, um direito minerário poderia ser alienado ou constituído um gravame sobre ele, sem problema algum. Tá? E aí a gente vai ter uma novidade, aí sim, eu acho que o Marcos, quando chamou o nome da nossa edição de hoje, ele falou de novidades ou atualidades, alguma coisa assim, né? Em relação ao nosso encontro de 2022, a gente tem uma grande mudança, a gente teve uma grande mudança, que veio no fim do ano de 2022, dezembro de 2022, a gente teve a Lei 14.514. A Lei 14.514, ela traz inúmeras mudanças, ou algumas mudanças, no direito minerário brasileiro. Por exemplo, ela que aumenta o prazo do alvará de pesquisa, da autorização de pesquisa, o prazo máximo para 4 anos, antes era 3. Né? E, além disso, olha o que ela traz. Ela retira uma restrição que era uma restrição da resolução da ANM. A ANM ela não considerava autorização de pesquisa e nem licenciamento como passíveis de cessão ou oneração. Olha que interessante. Aí a gente vem lá no 92A, que é instituído pela 14.514, olha só. Alvará de autorização de pesquisa, concessão de lavra, licenciamento, a permissão de lavra garimpeira, né, podem ser onerados e oferecidos em garantia. Olha que interessante. Vamos lembrar, a ANM foi muito criticada, né, por não ter considerado, principalmente a autorização de pesquisa, como passível de oneração. E a partir do fim de 2022, a gente já pode colocar, já pode considerar o alvará de autorização de pesquisa. Né? E aqui, só reforçando o que a gente já falou, a ANM, né, o parágrafo único, o órgão regulador, ele efetuará as averbações. Olha que interessante, né? A Lei 14.514, o que ela traz? Né? Ela coloca o 92A e ela fala no parágrafo 1, olha, efetuará as averbações, ela não fala de anuência, porque efetivamente, e isso até nas discussões na época, lá em 2020, 2021 mais ou menos, a ANM fez questão de ressaltar, acho até interessante nas audiências públicas, a ANM não é um cartório em que ela vai verificar o papel do credor e do devedor, né, no caso, né, das partes de uma relação de oneração de um gravame. Ela não faz esse papel, ela faz o papel de averbar, de registrar essas transações, porque, afinal, é ela que outorga os direitos minerários. Né? Então, aí, aqui, ó, só uma brincadeira, né, o Tácito, historiador romano, né, antes sofrendo com crimes, agora sofrendo com leis, porque a gente teve uma profusão de normas do direito minerário nos últimos tempos, dentre elas a gente teve a resolução NM 90. Se a gente for
um pouquinho criterioso aqui, a gente vai perceber que a resolução NM90, ela está em desacordo, não é bem desacordo, ela está desatualizada em relação a essa disposição do 92A trazido pela Lei 14.514 de 2022. Por quê? Porque ela considera, vocês podem até ver aqui, está um pouquinho pequenininho, mas sejam generosos e generosas, né? Que, olha, direito ao título, a concessão de lavra e o manifesto de mina. Eles não consideravam nenhum daqueles direitos ali como autorização de pesquisa, o licenciamento de mina, a licença, né, o regime de licença, e a PLG como passíveis de serem ofertadas em garantia ou constituídos gravames. Então, nesse sentido, a resolução da ANM, ela não contemplou o que a lei posteriormente, a Lei 14.514, inova e traz os outros regimes, vamos chamar assim, né? Então, esse conceito que é trazido pela Resolução 90, ele está defasado à luz da legislação, tá? Porque ela só considerava a concessão de lavra e o manifesto de mina. Ele traz o conceito de instituição financiadora. Então, o que significa isso? Né? Instituição financeira, uma sociedade empresária. Imagina, uma empresa de mineração pode ser considerada uma instituição financiadora e fazer um contrato, né, com uma outra empresa que detém título minerário para financiar o empreendimento e ter em garantia o título minerário, para dar garantia para essa empresa mineradora que faz o financiamento para viabilizar aquela operação. E aí, outra coisa, operação de financiamento aqui é interessante, é porque contempla o que seriam essas hipóteses. Olha só que interessante. Ele fala de financiamento de empreendimentos minerários. O que seriam esses empreendimentos? Instalação de um empreendimento minerário, expansão, mas o que eu acho mais interessante é regularização. Porque a gente sabe que existem empreendimentos minerários que têm problemas de regularização. Eventualmente, um problema de licenciamento, ou um problema que necessita, por exemplo, de celebrar um termo de ajustamento de conduta e o empreendedor não tem recurso. Então, pode ser feita uma operação de financiamento para contemplar a situação. De novo, qual a conexão com o nosso tema? E pode ser dado o direito minerário em garantia para esse financiamento que busca regularizar uma atividade mineral. Né? A gente vai ter a garantia, que aí é a garantia minerária, só o nome que se deu agora para esse direito minerário que é onerado, tá? E aqui as regras para a Constituição. Né? Tudo é feito de forma eletrônica, no SEI, né? Que é o sistema utilizado pelo governo federal. Né? Sei que alguns governos estaduais também utilizam plataformas com o mesmo nome, mas o SEI aqui que a gente está falando é o SEI do governo federal. Tá? O que tem que constar lá? Aqui eu tirei os nomes, né? Mas tem que constar o valor do crédito, prazo para pagamento, taxa de juros, qual é o título minerário, o número dele, e qual a finalidade, para fins estatísticos, tá? E aí, o contrato, isso aqui, o que eu falei anteriormente, aqui são os itens mínimos lá no protocolo, mas o contrato de financiamento ou de garantia, ele vai ter que contemplar isso aqui, né? A gente sabe que no direito brasileiro, né, e aí eu estou falando do direito civil, o direito civil brasileiro, em relação aos contratos, né, o direito dos contratos, ele é bastante flexível, né? Quando eu falo flexível, ele não tem, o direito brasileiro não tem dificuldades em aceitar, né, o que a gente chamaria de contratos atípicos, né, ou seja, construções contratuais específicas ou que fogem de conceitos contratuais tradicionais ou convencionais. Mas nesse caso aqui, o legislador, ele contemplou, e o regulador, né, contemplaram itens mínimos que tem que constar do contrato de constituição do gravame. Então, a gente vai ter qual é o direito minerário, a taxa de juros, se houver, porque pode não ter, eventualmente,
o agente financiador pode ser uma empresa coligada, por exemplo, no exterior, uma empresa financeira do próprio grupo, por exemplo. Qual é o prazo de pagamento? A finalidade, ou seja, a regularização, é ampliação, é implementação de um projeto minerário? E, finalmente, qual é o valor do crédito, né? E aí, essa anuência prévia, eu estou reproduzindo aqui o texto constitucional, mas efetivamente é apenas averbação, não há um crivo, né, falando que pode ou não fazer aquilo. Não é papel da ANM entrar numa relação privada, né? Aí a gente vai ter as regras de execução, aí deu errado, né? O empreendedor não conseguiu cumprir sua obrigação com o agente financiador, com a entidade financiadora. A entidade financiadora, quem detém a garantia, vai lá e vai requerer a execução e liquidação daquela garantia. Então, o que esse requerimento vai ter que conter? A carta de adjudicação, ou seja, que vai se adjudicar no direito minerário, né? A certidão de registro no Departamento Nacional de Registro de Comércio, basicamente isso aí é o registro na junta comercial, né? O segundo ponto aqui. A prova de disponibilidade de fundos, isso aí é comprovando a capacidade financeira, né, da empresa que detém a garantia, que vai ser, né, tem o contrato de garantia, e efetivamente é o recolhimento dos emolumentos para lastrear o requerimento de execução e liquidação. E aí, isso aqui eu só repliquei um quadrinho que eu fiz lá em 2022 para o GDMIN, né, e a pesquisa? E aí eu lembro que tinha uma dúvida, por que a pesquisa não foi contemplada? Mas agora foi, tá, gente? Então, a gente tem no 92A a possibilidade de oferecer o direito minerário em garantia, o direito minerário que a gente chama de autorização de pesquisa, também pode ser. Aí a gente poderia discutir assim, será que a gente vai ter situações como essa, já que uma autorização de pesquisa existe um risco intrínseco ela muito grande? É uma discussão importante para a gente ter também. E, basicamente, a ideia da oneração de direitos minerários é permitir aumento de concorrência no âmbito da mineração, competição também entre agentes privados, né, para permitir que a gente tenha um cenário de mineração com novos agentes econômicos atuando, de forma que a gente possa ter realmente um desenvolvimento cada vez maior da mineração brasileira e a possibilidade de receber novos entrantes, ou seja, é uma forma de tentar reduzir a barreira para novos entrantes, que a gente falou no início do nosso encontro, tá? Então, é uma outra forma de um colateral, ou seja, de um pacote adicional de garantias para financiamentos. Então, por que é uma outra forma de colateral? Porque já existem várias. Uma empresa pode, se ela já tiver bens, ela pode ceder imóveis, né, em garantia, ela pode ceder bens. O direito minerário é nada mais é que mais uma alternativa, é mais uma possibilidade de ofertar como garantia para agentes financeiros. E aí, é isso, gente, meus dados estão aqui. Vocês estão vivos ainda? Sim, perfeito, professor. Excelente exposição. Eu vou fazer o registro aqui dos elogios aos slides. Vários elementos visuais que ajudou a fixar os detalhes. É um tema muito detalhado, né? E o senhor trouxe bem essa interação entre a lei, as resoluções e os elementos visuais para que a gente pudesse entender quão complexo o tema é. Bom, pessoal, sintam-se à vontade para levantar a mão, fazer perguntas no chat, que nós leremos aqui. À disposição, gente. Bom, se alguém não levantar a mão agora, eu vou ler a pergunta da Beatriz, que ela fez aqui no chat. Excelente, boa noite a todos. Na prática, os bancos aceitam mesmo o título minerário como garantia para crédito na mineração? Poderia citar um caso específico e qual foi o banco? Pergunta da Beatriz de Sá. Tá, Beatriz, sim, aceitam, mas você perguntou na prática, né? Então, na prática,
existe uma resistência no Brasil dos bancos brasileiros aos direitos minerários, tá? E eu diria para você que é uma resistência até histórica, tá? Mas, por exemplo, tem um caso que eu posso citar no Brasil, mas que de um caso, que eu acho que é esse que é interessante você estar perguntando, né? Um caso de uma empresa de mineração, eu não vou citar o nome dela aqui, porque esse caso, ele já tem algum tempo, eu não sei se, eu confesso para você que eu não sei se ele se tornou público, tá, Beatriz? Mas, basicamente, foi um banco canadense, o nome do banco, eu não vou, acho que é Nova Escócia, Nova Scotia, né? No nome do banco, e ele financiou a empresa para que ela iniciasse uma, uma atividade de lavra, né? E passado algum tempo, a empresa não conseguiu cumprir as obrigações financeiras com esse banco. O banco foi lá, executou a garantia e virou o administrador da mina. Olha que interessante, né? Só que, obviamente, ele é banco, ele não é minerador, ele não é empresa de mineração. O que que ele fez? Esse banco contratou, entre aspas, né? Ele chamou uma empresa de mineração para que a empresa de mineração, como é que eu posso dizer, implementasse ou continuasse a atividade, entendeu? Tem esse caso do Mubadala, que eu citei para você, mas não foi no Brasil, mas o instrumento é o mesmo, né? Mas, enfim, é um direito, sim, que pode ser dado em garantia. Tem algumas empresas no Brasil que dão em garantia, fazem registro em cartório, além da ANM, de Averbar, tem empresa no Brasil que leva, inclusive, em cartório de notas para registrar os compromissos públicos do direito minerário dado em garantia, tá? Posso te garantir isso. Até fazer um jogo, trocadilho, um jogo de palavras, posso te garantir que existe. Isso é relativamente simples, tá? É como se fosse um penhor mesmo do direito civil, super, super simples, tá? E, obviamente, a gente vai ter contratos, né? O contrato que vai lastrear aquela operação financeira, tá? Acho que tem alguém aqui, o Fabrício, né? Perfeito, professor. Vou ler a pergunta do Fabrício de Souza Mendes. Hum. Boa noite, professor. Obrigado pela excelente palestra. Contrato de constituição de gravame é título executivo extrajudicial por si só ou requer, por exemplo, assinatura de duas testemunhas? É título executivo extrajudicial, você foi na mosca, tá, Fabrício? Ele, é, eu não sei se vocês, assim, chegaram a estudar, né? Aí vou dar aquelas do cara chato, né? Pô, eu tô velho, né? Quando eu estudei ainda chamava direito comercial, nem chamava direito empresarial. E tem um negócio que eu falei agora mesmo aqui, que o título minerário, ele tem a característica da cartularidade, né? Ele é o direito em si. Ele já é o título executivo extrajudicial, tá? Então, o que acontece? O que você está perguntando aí tem a ver com o contrato lá que lastreia a garantia. Esse contrato por si só, entre as partes, já é o título executivo extrajudicial, tá? Então, assim, dá uma segurança tremenda para o agente financeiro, tá? Para as partes. Eu vou falar para as partes, além do agente financeiro, porque também dá segurança para quem necessita do crédito, né? Ou seja, essa pessoa tem um direito ali e, como eu disse, né, precisa de muita grana na atividade de mineração. Então, ou seja, também dá uma segurança para ela de que ela pode usar aquele direito minerário e, eventualmente, se ela não conseguir cumprir as obrigações dela, ok, ela vai ter que adimplir com o direito minerário, ou seja, ela não perde outros recursos, eventualmente, que ela tem, né, para adimplir as obrigações. Eu acho que isso é interessantíssimo. Eu acho que como um mecanismo de atrair investidores, eu acho que é muito interessante. Bom, o Fabrício agradeceu. E, professor, eu vou aproveitar o gancho aqui para fazer uma pergunta minha. Eu gostaria de saber qual o entendimento do senhor quanto às novidades que o Marco Legal das Garantias trouxe e se elas podem impactar na oneração do direito minerário em garantia. A gente sabe que
As jazidas são consideradas bens imóveis e, por consequência, os direitos sobre elas são também bens imóveis. Aí eu gostaria de saber qual o seu entendimento quanto a um. Pode haver a execução extrajudicial da garantia? Essa é a primeira pergunta que eu faço, professor. A discussão Extrajudicial, por exemplo, se um direito minerário for hipotecado, ele poderia ser executido extrajudicialmente, como um marco legal das garantias permite, ou pelo fato de... sim, Sim? sim, perfeitamente. Perfeitamente, Perfeitamente. tá? Assim, pelas minhas leituras do Marco Legal, eu acho que, sim, tem algumas, pelo menos alguns doutrinadores que eu tenho lido, meio que traz algumas dúvidas, não sobre o direito minerário, tá, mano? Sim. Na minha opinião, minha singela opinião, e talvez eu esteja errado, tá? Mas, assim, eu acho que o marco das garantias, ele não melhorou ou piorou, percebe? Eu acho que ele foi pensado num sentido mais amplo, né? E ele não melhorou a condição ou piorou. Condições que já eram efetivamente utilizadas na prática pelo regime. E aí, antes de passar para você fazer o segundo ponto, né? Eu acho que aí tem uma característica interessante do direito minerário brasileiro, talvez a gente precisava até de estudar isso um pouco mais, que é como é que eu posso dizer, a, a implementação ou o teste, né, diário do direito minerário ao longo das décadas no dia a dia da atividade. O direito minerário, historicamente, ele foi construído muito no dia a dia, na prática. Por isso que ele tem pouca abstração. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando. Ele não é abstrato. E eu não estou falando que isso é ruim ou bom, não é nada disso, não. Mas ele é muito construído na prática. Isso é tão interessante quando a gente vê que inúmeros institutos do direito minerário, a gente utiliza como lastro jurídico pareceres, ainda de 20 anos, de 30 anos, pareceres da Procuradoria do então DNPM, que era basicamente uma forma de falar assim, olha, vamos organizar o que a gente está fazendo aqui, vamos colocar no papel o negócio aqui, ou seja, você não espera o regulador, percebe? Você não espera o regulador, você não fica imobilizado, porque a dinâmica do setor não pode ou não podia esperar a boa vontade, os ajustes, os acordos, não podia. Não estou falando isso para tudo, mas assim, o dia a dia da atividade de mineração, por exemplo, essas operações, né, muita gente não, algumas pessoas, por exemplo, quando teve a Resolução 90, quando ela foi publicada, não advogados ou advogadas, mas eu lembro de conversar com algumas pessoas que trabalhavam na indústria da mineração, ou que não era da indústria da mineração, mas que tinham algum contato, as pessoas falam, nossa, que legal, agora pode ser dado o tipo minerário de garantia. E aí, alguns colegas falam, não, já podia, já era feito há muito tempo, já era feito há décadas. Como assim? Mas não tinha resolução? Mas, ué, qual que é o problema? Sabe? Eu acho que isso é interessante. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que não tem problema algum. Perfeito. Professor, eu vou segurar um pouco a segunda pergunta, porque o Denilson levantou a mão. Denilson, sinta-se à vontade aí, poder intervir. Eu não estou ouvindo. Também não, Denilson? Talvez tenha sido engano. Né? É. Bom, eu vou fazer a pergunta da Beatriz de Sá, aqui no chat. Qual o instrumento jurídico para vencer a resistência dos bancos? Ela fez um gancho com a pergunta anterior. É, Beatriz, eu acho que aí não é instrumento jurídico, não, tá? Vou ser muito honesto para você. Eu acho que é risco, avaliação de risco, tá? Os bancos, eles têm um apetite bastante limitado para os riscos da mineração, tá? Como eu disse, isso é histórico
e, de certa forma, foi asseverado pelos desastres ocorridos em 2015 e 2019, tá? Eu não sei se vocês acompanharam ou acompanham a discussão da caução ambiental em Minas Gerais, não sei se vocês acompanharam, tá? Que é o Estado de Minas Gerais, ele delimitou que os empreendimentos que possuem barragens, seja de rejeitos ou de água, eles têm que apresentar, os novos têm que iniciar no processo de licenciamento, apresentar uma caução, ou seja, uma garantia de que caso venha ocorrer um desastre, alguma coisa assim, já possa ser executada pelo Estado, e para as barragens que já estão em operação também, mas as características são diferentes, mas basicamente é isso, é um instrumento financeiro. Por que eu estou falando isso, Beatriz? Que isso tem conexão com a garantia que a gente está tratando aqui, que é o título minerário usado como garantia? É porque o decreto foi publicado no último dia, no penúltimo dia de 2023, no sábado, dia 30 de dezembro. Né? E ele originalmente tinha, os empreendedores em Minas Gerais tinham que apresentar a caução ambiental até 30 de março, 28 de março, se não me engano. Chegou no fim de março, né, o Estado de Minas prorrogou o decreto para mais 90 dias, ou seja, 180. E chegou agora no mês de junho, que era a data para apresentar, nesse segundo momento, o Estado de Minas ampliou a data para setembro, 25 de setembro. Por que eu estou falando isso? Porque nesse período, Beatriz, os bancos falaram para o Estado de Minas. Eu estou falando isso que eu participei das discussões, isso é público, tá, Beatriz? Não é em confidência, não é não. Os bancos falaram, olha, do jeito que está desenhado o decreto, eu não entro nessa, eu não financio, eu não emito a caução, percebe? O risco, gestão de risco. Então, não é, aí eu acho que a gente tem que pensar que essas questões, elas têm um componente jurídico muito forte, mas um componente de risco, um componente financeiro, eventualmente até um componente reputacional, tá, Beatriz? Eventualmente um componente reputacional. Então, eu acho que eu não respondi sua pergunta, né? Porque, como instrumento para vencer, eu acho que não tem. Instrumento jurídico, eu acho que não tem. Eu acho que a questão é econômica, né? E talvez até técnica, né? Vamos chamar assim. Se o empreendedor tiver direitos minerários, em que ele garanta, tenha relatórios de pesquisa, né, super bem lastreados, com avaliações de recursos e reservas bem, como é que fala, com níveis de precisão mais detalhados, eu acho que aí é uma questão, ele vai atrair, ele vai conseguir dar mais segurança para o agente financeiro. Perfeito, professor. A Beatriz agradeceu. E agora o Denilson levantou a mão. Denilson, pode intervir, fica à vontade. Professor, talvez essa pergunta ela vá sair um pouco da toada, mas eu gostaria de talvez ter essa resposta, essa noção. O artigo 176 da Constituição Federal, ele diz que os recursos minerais, eles constituem propriedade distinta do solo e pertencem à União. Assim sendo, eu pergunto, no caso de o proprietário do imóvel, no caso do solo, ele realizar uma venda deste imóvel, que porventura tenha recursos minerais abaixo deste solo dele, ele estaria também vendendo aquele possível recurso mineral? Não, Denilson, sua pergunta sai do tema, mas é Sim. importante a sua pergunta. O que acontece? Eu estou imaginando que no exemplo que você está dando, já tem um direito minerário naquele lugar. Sim. Não, o direito, isso significa um princípio que a gente chama de dualidade imobiliária. Não se confunde a propriedades do superficiário. A gente chama solo e subsolo, a rigor não está correto falar isso, não. Porque, na verdade, não é a propriedade do subsolo que é da União, é a propriedade do recurso mineral. Ela pode, inclusive, estar aflorando, né? Mas voltando aqui. Então, suponhamos que você, Denilson, tem uma fazenda.
né? E eu, Leonardo, tenho direito minerário nessa sua fazenda, tá, Denilson? Sim. Você está lá criando gado, fazendo sua plantação, e eu estou lá com meu direito minerário. Aí você, Denilson, quer vender sua fazenda. A sua transação não afeta em nada o meu direito minerário. Percebe? Eu vou continuar com o meu direito minerário. Mas se porventura eu na minha venda eu faço uma gravação na matrícula do imóvel, se algum dia houver alguma exploração ali, eu teria direito aos royalties, e no caso da minha venda, então, com a minha venda eu perderia, mesmo Com a venda gravado? você perderia. Você perderia, sabe Perderia? por quê? Porque o royalty, ele é cabido ao legítimo proprietário ou possuidor do bem. Sim. Se você transacionou o imóvel, você não é mais o superficiário. Mesmo Ou seja, gravando na matrícula do imóvel? aí que tá, porque o direito minerário é uma situação interessantíssima essa. Por quê? Porque a relação do direito minerário não é com o Denilson, é com o imóvel. Percebe? Não é com a pessoa física, é com o imóvel. O imóvel, a relação do direito minerário é com a superfície em termos de royalty. Ou seja, o Denilson gravou, mas o Denilson, aquele gravame na escritura, que é o que você está querendo dizer, né, Denilson? Você não pode opor ele a um terceiro de boa-fé. Eu vou falar, mas isso não faz direito contra mim, não, né? Não seria direito obrigacional, então. Ó, aí que tá. É um direito obrigacional em relação ao legítimo possuidor e proprietário, ou proprietário. E não é mais o Denilson. Se o Denilson fizer um contrato com um novo comprador, né? E aí é uma relação do Denilson com o novo comprador. Mas eu, minerador, a minha relação é com aquele legítimo possuidor. Tem alguns casos desses no Brasil, tá, Denilson? Que tem discussão. Que a empresa está querendo pagar o royalty e tem duas pessoas querendo receber, tá? Tem isso aí, tem vários casos desses, inclusive, tá? Aí o que você faz? Você vai no judiciário, você deposita e fala assim, judiciário, você decide quem é que então. Entendeu? Então quer dizer que eu posso entender que eu tendo imóvel, mesmo aí eu vou vender lá para o minerador direto, vamos dizer, o meu imóvel, e lá ele tem o potencial. Quando dá venda para o minerador, lá já se sabe que tem o minério lá no meu imóvel, né? Abaixo ali. Aí eu faço a venda e deixo gravado lá na matrícula de imóvel. Ora, se por acaso houver aqui, então você vai ter que me pagar os royalties, que seria 50% da CEFEM, não é isso? Isso. Aí o que acontece? Mesmo eu tendo fazer esse gravame, eu não teria direito, então, pelo que o senhor está me colocando. Olha, esse é o caso, Denilson. E isso não está previsto na lei. Por quê? Porque você deixou de ser o proprietário. Se você, na verdade, Denilson, quando você vende um imóvel para o minerador, você está, em tese, se a gente vê a operação, você está você está trocando o recebimento do royalty pelo recebimento do valor da transferência. Percebe? Senão você vai ter um enriquecimento ilícito. Você quer vender e quer também receber royalty. Só que você não tem a titularidade do imóvel mais. Não é questão de gravar ou não gravar o imóvel na escritura. A questão é que você sequer tem a titularidade. Percebe? Sim, sim. Você não tem nenhum fato jurídico que enseja o pagamento de royalty mais. É a mesma coisa eu vender. Olha só, vamos pensar assim. Tem um caso clássico aqui que eu vou usar como exemplo. Não é de direito minerário, tá? Não é direito minerário. Que é o falecido músico brasileiro o João Gilberto. O João Gilberto cedeu os direitos das músicas. É a mesma lote de direito minerário, gente. Ele vendeu os direitos sobre as músicas, né? E aí, os herdeiros, né, questionaram o recebimento de royalty no judiciário. Se eu não me engano, eles até conseguiram, aí é outra questão, acho que teve alguma nulidade, alguma coisa, mas o que aconteceu? A discussão era assim, peraí, mas
Como é que eu vou pagar royalties? O cara vendeu para mim o direito. O direito que é intangível, que é o direito minerário, é a mesma lógica. Se você transacionou o imóvel, imagina, o Denilson olha lá e fala, putz, cara, como é que eu vou morar? Como é que eu vou ter uma fazenda no lugar que vai ser uma mina? Eu prefiro vender. Professor, mas quem compra, compra sabendo da ressalva. E essa Não, ressalva, quando ela é feita no registro, ela erga omnes, ela vale por conta terceiros. Então seria essa a grande discussão, né? é aí que tá, você tem total razão. Se a pessoa compra, eu tive uma discussão inverso dessa da Denilson, que era uma servidão minerária. E aí um comprador, chegou e falou assim para mim, né, olha, eu tenho que receber a indenização pelo imóvel. Eu falei, não, o imóvel não é a pessoa física que é indenizada, eu indenizei o imóvel pela servidão há 20 anos, percebe? Ele falou, pô, mas eu? Falei, você deveria ter lido, né, a escritura, para você saber que já estava lá gravado lá atrás. Assim, é uma discussão super interessante essa, Denilson, tanto é que tem vários casos, né? A questão é, você não significa que colocar um gravame numa escritura, ela é válida erga omnes sobre o direito, né? Lembra lá, né? Um dos requisitos dos contratos, a gente tem agente capaz, né? Objeto lícito e forma não prescrita em lei. Como é que eu vou definir, vou colocar um gravame na escritura que a lei falou que não é daquele jeito? Porque a lei não fala que o royalty é pago para... desculpa, a lei fala que o royalty é pago para o legítimo possuidor ou proprietário. Ele não fala lá que é para quem gravou no imóvel, não. Ou seja, eu teria que ler nesse sentido mais amplo, né? Peraí, se estivesse do lado da empresa, eu falaria assim, pô, mas a lei fala que não pode fazer isso, não. A gente teria uma discussão super densa, né, para a gente ter esse tema. Sim. Tá bom, professor. Desculpa aí, Denilson, não sei se era que você quis ouvir, mas assim, Não, mas foi percebe a ótimo. complexidade? Mas percebe a complexidade? Sim. Né? É porque eu fiquei nessa dúvida aí, dessa distinção que o artigo 176 da Constituição faz entre seres sem propriedades distintas, né? O recurso mineral ou qualquer outro recurso, pode ser coisa que o vale lá, distinto da propriedade do solo, né? Por isso que eu imaginei Sim. por isso que eu imaginei que, de repente, não arrastaria uma venda, não, mesmo com o gravame, não arrastaria o caso, não haveria essa perda de um possível direito. Mas quando o senhor coloca aí que no caso, o proprietário, ele que tem o direito, né, o possuidor, de receber, ele estaria pagando duas vezes, né, Exato. ele estaria pagando duas vezes, né? Imagina, é realmente uma troca. Você pode, imagina, você pode ter o imóvel e receber um royalty. Ou você pode Agora, não ter o professor, imóvel, mas você vai receber o valor da venda. então, fica em desuso também, parece que o artigo 11 ou 12 do Código de Mineração, que fala da renúncia, né? Sim. Que fala da renúncia. É um assunto, sim, que tem várias interpretações. Eu entendo que o royalty é devido para o superficiário. Quem é o superficiário? É quem detém a propriedade ou a posse legítima, mansa e pacífica do imóvel. Ah, mas eu coloquei um gravame. A lei não fala isso. E o Código Civil é claro. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei. E a forma prescrita em lei, lá, e lei especial, no caso, que é o direito, o Código de Mineração, não fala disso. Por quê? E, de novo, senão a gente estaria penalizando o terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé comprou o imóvel e ele ainda tem que pagar. Pensa bem, ele foi lesado. Né? Por isso que eu acho que, mas é um gravame erga omnes. Não. Ele pode falar, não, eu não aceito isso, não.
Perfeito, professor. Denilson, muito obrigado pelo debate. Sim, eu que agradeço. Perfeito. Bom, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma intervenção? Creio que não, né? A gente já chega nas 8h25, como o professor bem ressaltou. Nos embalos de quinta-feira à noite é um pouco complicado estender muito, né, professor? É verdade, é verdade. Bom, então, em nome do Grupo de Estudos em Direito Minerário, eu gostaria de agradecer, professor Leonardo, a essa segunda vinda do senhor, como sempre, muito produtiva. Fique à vontade para retornar, para entrar em contato conosco, é sempre uma honra recebê-lo aqui. E vou passar a palavra para o pessoal, Danilo, Maria Raquel. O Michael, infelizmente, não pôde estar, ele está doando sangue, é um motivo nobre, professor, Nobre. ausente. Mas vou passar a palavra para o Danilo e para a Maria Raquel, para eles poderem também fazer os agradecimentos, ressaltando que essa é a última reunião, então eu agradeço também a todos vocês que estiveram conosco aqui durante o semestre. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Leonardo, foi uma ótima exposição, adorei a reunião, muito esclarecedora. Queria comentar que eu li o seu artigo de 2011, que você citou. Eu estava com o livro comigo até o início desse mês, e infelizmente tive que devolver o livro para a biblioteca da faculdade. Então, eu realmente gostei muito da exposição. Queria agradecer a todo mundo também que esteve com a gente durante todo o semestre, na sua última reunião, em mais um semestre terminando aqui. E semestre que vem a gente vai estar aí de novo. Queria agradecer ao professor também, excelente exposição. Eu já assisti outras reuniões que o senhor estava palestrando e sempre, assim, brilhante, de um jeito muito didático, fica muito fácil de entender. A gente que já sabe direito minerário, às vezes a gente fica surpreendido, tipo assim, meu Deus, se eu ouvisse isso antes, seria tão mais fácil, né, o caminho. Então, obrigada aí, estaremos aqui de volta semestre que vem e o senhor está convidado para as próximas, com certeza. Obrigado, eu que agradeço, gente. Agradeço e, mais uma vez, parabéns para vocês aí que conduzem o grupo, super legal, super bacana, e fazem realmente um trabalho como é que falo, de trincheira, porque é uma luta, né? Então, assim, vocês merecem os parabéns e muito sucesso para todos e todas aí que ficaram conosco, e vocês também que estão liderando esse processo, tá? Muito bacana.